Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra, para pegarmos num tema já muito sumariamente aflorado na primeira parte do programa, que tem exatamente a ver com as intercalares nos Estados Unidos que decorrem a 8 de novembro. Aparentemente, os republicanos, embaixador, os democratas estão mais ou menos em pânico. Estão porque estão neste momento em discussão os lugares, 435 lugares, para a Câmara dos Representantes. Eu sublinho sempre isto porque normalmente as coisas não aparecem sublinhadas. A Câmara Exato. dos Representantes, isto é, a Câmara de Deputados, é eleita de 2 em 2 anos. Não é de 4 Na em 4, é totalidade. da totalidade. E, portanto, de 2 em 2 anos há eleições, o que faz com que, digamos, os deputados estejam eles próprios sempre com a necessidade de se mostrarem perante o seu eleitorado para garantirem a sua continuidade ou ganharem novos postos. Depois haverá 35 lugares no Senado. O Senado tem 100 lugares. O Senado é presidido pelo vice-presidente da República e é eleito um terço do Senado, ou praticamente um terço do Senado, é eleito de todos estes 2 anos. Convém dizer também que nos Estados Unidos as eleições têm lugar todos os 2 anos e têm lugar, todos os anos pares, têm lugar na primeira terça-feira, mais próxima da primeira segunda-feira de todos os anos pares. E, portanto, estamos no dia 8 será essa primeira terça-feira, depois da primeira segunda-feira. E, portanto, estas eleições no fundo, acabam sempre. É um sistema que os americanos têm depois de elegerem o presidente, 2 anos depois, está tudo outra vez, digamos, em ebulição. O que significa que se a ação do presidente não foi suficientemente importante ou suficientemente relevante para que o eleitorado se sinta disposto a votar nos candidatos que o presidente acolhe, o Presidente tem imediatamente a seguir os órgãos institucionais, Câmara de Representantes, portanto os deputados, e o Senado, digamos, na mão da oposição. Foi isso que aconteceu com Obama e é isso que tudo indica que vai acontecer com Biden. Isto tem consequências muito, muito importantes, porque torna nos 2 anos seguintes praticamente impossível ou muito difícil a um presidente prosseguir na sua agenda legislativa, que é aquela que, no fundo, vai ou pode garantir a sua possibilidade de reeleição daqui a 2 anos. Claro. Nós não sabemos se Biden vai ser reeleito ou não, se quer ser. Biden já disse que quer ser candidato, mas há um grande movimento nos democratas no sentido de Biden sair. Biden é uma pessoa para quem, no qual o efeito da idade começa a ter visíveis consequências, nomeadamente em algumas gafes públicas, eh, e, mas também não apareceram até agora, digamos, candidatos alternativos. Biden não Pelo preparou a contrário, sua. não é? Kamala Harris acabou praticamente por eclipsar-se quando parecia há 2 anos que seria a futura candidata. Parecia, mas, por exemplo, Kamala Harris não quis tomar em continuidade o dossiê da imigração, que ela sabia que é um dossiê tóxico e difícil de gerir, e Exato. afastou-se relativamente a isso. E tem estado praticamente na sombra. E, portanto, não parece ser a candidata possível para uma nova cara. Mas, portanto, o que se passa neste momento é parece que a Câmara dos Representantes está perdida para os democratas, esse parece que é um ponto claro. Põe-se na dúvida sobre se o Senado o estará também. Mas os sinais são mais negativos para os democratas do que positivos. Uh, eu gostava só de dizer o seguinte: uma eventual vitória dos republicanos no quadro legislativo vai com certeza levá-los a pôr em cima da mesa a sua agenda mais ou menos radical, dependendo dos setores. E essa agenda tem a baixa do imposto sobre as empresas, que tinha sido criado por Biden e que os republicanos não gostam. Vai ter eh, uma diminuição dos encargos que o Estado tinha criado relativamente às alterações climáticas. Vai acabar as leis a lei que Biden tinha criado para ajudar ao fim dos empréstimos dos estudantes, que é muito importante no quadro americano.
vai ter uma tentativa de reversão, ou pelo menos impossibilidade de Biden levar a cabo aquilo que é muito importante para ele, particularmente para a esquerda do partido, que é a reversão das consequências da decisão do Tribunal Federal relativamente ao aborto, que é algo que é muito importante. Nós sabemos que houve uma reversão de uma decisão do Tribunal Federal que permitiu que agora todos os Estados, cada Estado, decida em relação ao aborto. Biden estava a tentar encontrar uma maneira de fazer uma codificação nacional no sentido da autorização do aborto. E os republicanos são absolutamente contra isto e vão provavelmente inviabilizar esta linha. E depois são as duas questões, eu diria, securitárias. A questão da imigração, que ao que parece realmente evoluiu mal durante o período de Biden. Tem havido um aumento imenso da imigração, nomeadamente da fronteira mexicana, e a questão da ordem pública. A criminalidade subiu e, como é normal no discurso mais conservador, os republicanos pedem mais polícia, pedem mais ação policial, e nós sabemos que, em particular depois daqueles incidentes do Black Lives Matter, há uma reação em setores democráticos no sentido de evitar uma cultura securitária que possa funcionar, como quase sempre acontece, em relação aos mais pobres e aos mais negros, onde se verificam casos de criminalidade acentuada. E, portanto, há aqui uma contradição. Biden está, de certo modo, refém de uma certa ala mais liberal na expressão americana, que é diferente da expressão Exato. europeia. Liberal nos Estados Unidos significa mais à esquerda, na Europa significa o que é, e tem aqui um problema que é conseguir garantir ao mesmo tempo o acomodar dessas atitudes e das políticas, por exemplo, antidiscriminação, etc., que quer levar à prática, sem, por outro lado, ser acusado de estar a ceder à chamada agenda woke, como a direita diz, relativamente às questões de género, às questões femininas, às questões da violência doméstica, tudo isso, todo esse conjunto de questões do feminismo e que são muito importantes para a modernidade e são muito importantes para uma América moderna e em consonância com o mundo. Claro. Para uma resposta rápida, embaixador, a ideia com que eu fiquei depois de ler a autobiografia de Barack Obama é que parece mais fácil a quem está na Casa Branca conseguir compromissos que permitem o continuar da governação com o Senado. É mais fácil com o Senado que com a Câmara dos Representantes, até porque, desde logo, os senadores são só 100 e a Câmara dos Representantes são 435. Tem ideia que isto é assim, quer dizer, um bloqueio na Câmara dos Representantes é mais lesivo dos interesses de quem está na Casa Branca que um bloqueio no Senado? No processo legislativo, há momentos em que Tem que passar pelos dois. dos dois lados bloqueia. Mas no Senado, você tem razão, e no caso de Joe Biden tem uma movimentação e uma tramitação no Senado própria, e por outro lado o Senado tem uma maior estabilidade. Os senadores são eleitos por 6 anos. E isso garante alguma maior previsibilidade nessa matéria. A Câmara dos Representantes, porque está precisamente nesta rotação de 2 em 2 anos, vive muito marcada pelas agendas do imediato e torna-se muito mais imprevisível e muito difícil de gerir. Biden teve a sorte de ter uma Câmara ativa e que eu diria que foi ela própria, num certo momento, a cara da oposição a Trump. E ele herdou um pouco isso. Mas, de facto, o deslizar da votação em relação à sua Câmara dos Representantes é imenso. No Senado, além disso, tem o presidente do Senado, ou a presidente do Senado, que é o vice-presidente, para fazer essa diferença. Mas costuma ser mais fácil gerir o Senado, embora também no Senado exista um processo, que é o filibuster, que é um mecanismo que existe para tentar inviabilizar determinado tipo de votações que funcionem ao contrário. Isso às vezes é utilizado dentro do Senado e não existe isto na Câmara dos Representantes. Exatamente. Muito bem, vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o último tema. Até já.